Fala, meu povo! Bora lá para mais um Forex Call, 16 de dezembro. Quase acabando o ano, turma. Vou lá compartilhar o que eu tenho para essa semana, análise para o Euro-USD. O que esperar da moeda europeia. Tivemos notícia essa semana passada, mercado agitado, taxa de juros. Muita coisa aconteceu também lá no zona do euro. Bora lá fazer a nossa análise. Lembrando que é só não é nenhuma recomendação de compra e de venda, e sim uma análise que eu faço e recomendo e compartilho aqui o que eu estou vendo e o que eu vou fazer para a semana. Panorama geral. Estamos trabalhando aqui dentro desta referência aqui. Olha só isso aqui. De novo, né? Recapitulando o movimento que a gente tem hoje. Isso aqui foi a análise da semana passada. Mercado trabalhou onde? Nessa região aqui na semana, tá? O preço está exatamente travado aqui, ó. Essa região, entre este ponto e esse ponto, temos este order block, essa região de supply dentro aqui do Smart Money. Ó, o preço está trabalhando aqui. Tá beliscando outras regiões? Tá, beliscando outras regiões. E ele está, eu diria agora, numa região meio indecisa, né? Até mesmo pelo fechamento do diário aí, sexta-feira veio uma batida muito forte, né? Esse foi o gráfico do diário, depois a puxada que teve 3 puxadas rápidas, né? Que a gente teve aqui o toque da LTA, perdão, querendo induzir, né, regiões de compra, o pessoal montando, defendendo suas posições e desencadeando esse movimento de alta. Aonde que o preço foi? Essa análise do preço. Pelo gráfico diário, nós nos mantemos dentro da tendência macro do movimento. Macro, olha macro. Ó, aí eu dou aquele zoom para fora que a gente tem. Temos aqui o choque, se mantém ainda. Teoricamente, estamos numa movimentação mais ampla, numa referência, vou falar essa palavra, referência maior para quedas. Ah, mas o preço subiu. Subiu na mitigação de 50%, ou seja, o preço faz aquela famoso pullback, né? Também uma outra analogia, price action, análise técnica clássica, rompimento, movimento, e a gente espera aqui um boss de continuidade. Mas no gráfico diário, o que vai acontecer? Vai acontecer? A gente não sabe, né? Até porque estamos numa região de meio nebulosa, né? Aqui a gente tem só tem algum crash. O dólar, o euro, né, muito próximo. Tá longe ainda da 1 para 1, né, que já chegou a tocar. Então ele pode dar uma beliscadinha lá antes de retomar. Esse aqui é o movimento macro, tá? Mais macro. Aí a gente tem que ir para uma referência menor. Mas eu vou carregar a posição, eu quero fazer um trade mais curto, quero pagar menos swap. Então vamos começar a analisar um pouco mais de perto. Vou pegar essa referência aqui. Dentro dessa referência. O preço, ele vai ter que fazer uma mitigação. Para onde? Primeira parada foi a LTA, mais entre 50% do preço. Vamos ver se bateu 50% também na CLTA. A gente trabalha dentro dessa referência aqui. A gente tem Jesus, tá? Então tá fechando tudo, tá? A narrativa, o contexto tá fechando. Mitigação 50%. Fechamento de regiões de gap, FGV e trabalhando 50% junto uma captura numa LTA, captura de dinheiros. Olha que bacana. O mundo a gente vive de contextos, né? Narrativas. Então o preço agora tem de novo nessa referência menor, ele buscar, se ele romper esse topo, uma quebra de estrutura de continuidade de alta. Bom, esse aí é o cenário geral. O que aconteceu para a gente dar entradas para um trade mais curto? Não carregar muita posição. Aí vamos para H4. Eu vou falar que a gente deu 2 entradas. Uma entrada no loss. Foi essa aqui que eu tinha feito a marcação aqui para testar o gap. E ele voltou o preço lá, mas voltou muito forte. Quando ele faz essas barras muito fortes, às vezes também faz o retorno rápido, que é o que não aconteceu. Tá? Então nessa região aqui ele veio testar. Isso aqui tá em laranja amarelo, porque ele é um gap no diário, né? Mas também numa região
de supply forte, né? Dentro desse movimento de drop, base drop. Então também isso aqui era uma base, um bom ponto de entrada. O trade foi aqui, deu stop. Então aqui, stop nessa região, aonde? Ordem pendurada nessa região aqui. Vamos olhar aqui quanto que deu stop. Agora tá funcionando. Finalmente, troquei de mouse, meu botãozinho no meio agora voltou a funcionar. Então a gente tem aqui dentro dessa região, ó, fora da região de gap, do amarelinho, uma entrada no risco, ó, 26 pips, 25, 26, para um alvo aqui embaixo, ou da LTA 120, 94. Então, stop, deu stop aqui de menos 21. Então, no primeiro trade, stop de em torno de 22 pips, tá? Esse aqui. Porém, o outro alvo a gente foi nessa região e o preço não parou dentro desse gap também. A gente tinha um outro gapzinho aqui, um fair value gap nessa região. O preço não parou ali e foi parar logo lá no order block, nessa região aqui. Uma região muito forte também de supply, tá? Dentro desse topo. Nessa região também a segunda entrada. Então teve uma segunda entrada também com stop aproximadamente de 30 pips mais ou menos, ó. $28 pips. Então aqui o segundo trade foi de stop, né, de 28 pips, mais para uma relação de, aí a gente tem aqui a relação até aqui a região da base, ou se quiser carregar até lá embaixo, mas a região até o momento 100 pips para 200 pips. Então a gente tem dois alvos aqui para quem ainda está no trade de 100, 107 ou 200 pips. Então tá se pagando, tá? Nesse exato momento o primeiro stop, o stop está se pagando, já se pagou até, né? 96 pips de retorno. Então por isso que a gente não precisa ter medo. Há muito tempo eu não voltava a usar stops nas operações. Agora eu mostro o histórico, sabe? Vocês vão ver que eu tomo stop muito, toda hora. E eu tô fazendo isso, tá? Coloca. Só que o alvo, o segredo é sempre jogar o alvo pra frente, né? Tem que ser mais de 2 para 1, 3 para 1. Nessa operação aqui era de 3 para 1, mais ou menos, né? Se for colocar para fora, 30 pips para 90, tu tem 3 para 1 na operação. Vamos ver agora, isso aqui é o cenário que aconteceu, né? Fácil falar o que aconteceu, o gráfico parado. E agora, o que esperar para frente? Agora, deixa eu gráfico um pouco mais aqui, vou analisar no H4 e vamos esperar o que pode acontecer, o que a gente tem de cenários. O problema é que eu estou aqui com a minha canetinha, então vamos olhar agora, estamos com o preço parado nesse exato momento. Regiões de parada, se eu estou olhando essa região aqui agora, nessa referência, ó, eu tenho 50% desse movimento aqui que eu já vou traçar, que vai coincidir, tá? Vai coincidir exatamente o mesmo 50% daqui. Então o preço ele está parando dentro de 50%, não renovou máximo aqui. Então a gente, será que é uma captura aqui, é um topo duplo? Pode ser, mas se não for, eu preciso que o preço ele volte até lá em cima para fazer essa região e buscar novos alvos. Então, nesse exato momento, se eu estou acreditando que eu estou trabalhando em movimentos ascendentes e o preço vai retornar à alta, pontos de entrada para compra. Então eu vou colocar assim em verde. Vamos ver se vai aparecer no gráfico. Deixa eu ver aqui, ó. Depois na gravação eu vou ver se vai aparecer. Verdinho para compra. Meu cenário para compra é fazer a entrada nessa região para compra com stop aqui embaixo. Posso esperar o preço chegar até aqui embaixo, porque ele vai querer buscar de novo a LTA. Então eu tenho uma região de dinheiros nessa região, segundo alvo para compra. Então eu tenho uma operação, duas operações. Porque aqui eu vou ter um baita de um order block. Por que eu considero esse cara como um order block
válido. Válido é complicado falar, né? Porque ninguém tem bola de cristal. Porque a gente teve esse movimento de alta aqui, impulsão, base, impulsão. Ou seja, o último movimento de baixa de candle, né? Ou assim, até mais engolfado antes de um momentum, antes de um desbalanceamento, depois de uma euforia para a entrada. Então vai ser um bom sinal de entrada aqui embaixo. Ou então a gente vai buscar regiões inferiores aqui embaixo, ó. Mas eu acho mais complicado, tá? Vou defender isso aqui para a região do que? Para apostar numa alta do preço. Esse que é o meu cenário mais forte, que o preço vai continuar a subir, tá? Ou ele vai capturar dinheiros aqui, opção aqui, segundo. Então a gente tem 2 trades na semana antes do final do ano. Se bem que o final do ano vai acabar na... vamos considerar... Acho que essa semana vai ser a última semana boa para trade, tá? E esse que é o cenário para compra, tá? O cenário comprador. Agora vamos para fazer a análise do cenário vendedor. O cenário vendedor, ele também a gente pode considerar que estamos numa condição boa de cenário vendedor, porque se eu traçar o movimento que eu tenho aqui, eu tenho a quebra de estrutura, formação de base, formando no fundo. E aqui eu teria o choque, certo? Alguém olhou, tá, mas o preço está caindo, que eu tenho uma mudança de característica. Tenho até, tem a mudança de característica. E essa mudança de característica, ela foi confirmada e eu tenho 50% desse movimento deste ponto, vamos falar que o pessoal fala, né? Do ponto A até o ponto B. Né? Que bacana, né? Ponto A até o ponto B. Nessa referência. O preço, dentro desse choque, desse movimento, dessa ruptura, nessa tentativa de mudança de característica, ou seja, reversão, o preço ele volta na mitigação dos 50%. Ou 50%, ou então alguns pontos de interesse, os famosos POIs. E a gente tem ponto de interesse aqui e a gente tem esse ponto de interesse aqui. E ambos foram validados. Puxa vida. Então, se ambos foram validados, e aqui foi esse movimento acima dos 50%, uma indução só. Por isso que eu falei em possível topo duplo, né? Topo e topo aqui em cima. Para ele fazer o quê? Para ele fazer novas quedas. Então esse é o cenário da queda. Perfeito? Sim. Mas no cenário para fazer essa confirmação do cenário da queda, onde que é as entradas? A entrada já passou. A entrada para o cenário da queda, ela foi aqui. E foi aqui. Já aconteceram as duas entradas para venda. Puxa, então eu vou ter que esperar. Ou vai esperar o cenário da compra, ou então agora tu vai esperar o preço ele só fechar aqui este gap, essa região, e aqui ele vai fazer esse fechamento deste gap e vai retornar lá para cima em algum POI, em algum novo POI. E agora vou marcar eles aqui, que temos estes POIs. Vou até tirar eles aqui e a gente vai deixar ele aqui. São pontos de interesse para em gráfico de H4, né? Então temos aqui, esse outro bloco vai ser transportado para cá, porque a gente tem um movimento de queda muito forte, uma dropada muito forte, e aqui a gente marca esse último canozinho aqui em cima, tá? Deixamos aquele topinho lá em cima. Então, ó, basicamente está esboçado aqui. Tá esboçado nada. Eu vou tirar esse gapzão. Vou tirar esse gap e vou colocar aqui. Só que tá muito grande esse gap do H4, certo? Muito grande mesmo. Então o cenário para venda será agora. Se o preço defender essa região aqui, vier beliscar e voltar aqui, aí a gente faz uma venda ou faz venda aqui. Então veja que a gente, nesse exato momento, a gente tem os dois cenários, né? Tá mais favorável esperar uma compra, né? Que seria a mesma compra, né? Seria uma compra aqui e aqui. Ou então quer confirmar o choque que tá aqui. Mas eu tenho choque. O choque tá me dizendo que isso aqui vai fazer isso. Pode ser.
Então, tem que esperar o preço fazer ou isso, ou fazer isso. Se tu quer ir a favor do último movimento que sinalizou uma reversão. No H4, que é o tempo que eu estou olhando aqui, o último movimento mostrado forte foi esse choque aqui em cima. Ah, mas para fazer esse movimento de alta aqui, ele não tem que também fazer uma reversão? Pior que tem que mesmo, né? Vamos ver, ó. Aí vai estar dentro de um gráfico, um tempo gráfico menor. Aqui, movimento topo-fundo, um topo, fez um fundo. Nesse exato momento aqui, ele fez um choque também, um choque de alta. Estão vendo? Fez um choque para cá. Então, dessa movimentação daqui até aqui, é os mesmos 50% praticamente, né? Por isso eu falei, os mesmos 50%. Por isso é um ponto de indecisão. É um ponto de decisão que se o preço chegar aqui, eu vou comprar e o stop vai estar aqui embaixo. Nessa região aqui. Mirando lá em cima. E aqui depois eu vou fazer uma venda. Faço uma venda com stop aqui em cima. Então eu vou ficar de olho no EURUSD. Eu acho que vai me dar os dois cenários de oportunidade. Tomando stop de um lado, a gente vira a mão, espera, né, a região. Porque aqui são duas regiões, ou de compra ou de venda. Acho que vai dar os dois trades, tá? Tá bem característico. Isso porque, como estamos com topos e fundos alinhados, se a gente olha vamos dar um zoom para fora, pode ser que nós estejamos numa lateralização. Beleza, pessoal? Análise aqui do EURUSD, o que esperar para a semana. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal. Quem quiser informações, vou deixar esse link da Smart Money para quem tem interesse. E uma recomendação de livro, né? E quem sabe aí nos futuros eu compartilho informação mais teórica e conteúdo didático. Forte abraço e até o próximo vídeo.